Bem, então vamos começar a implementar aqui, né, as funcionalidades do nosso Julius aqui e vamos começar, obviamente, pelo cadastro, tá? Então eu vou manter aqui esses três carinhas, tá? Para a gente ter aqui uma prototipação e tal, mas aí eu vou permitir agora cadastrar novos lançamentos e fazer com que eles apareçam aqui. Perfeito? Bem, vamos lá então. Antes da gente começar, a gente precisa fazer alguns ajustes aqui neste formulário, tá? Então vou lá no meu formulário e vamos dar uma arrumada nesse formulário aqui, tá? Bem, primeiramente eu vou fazer alguns ajustes aqui, começando pelo botão de rádio. No botão de rádio de entrada, eu vou botar aqui um valor que vai ser entrada. E no de saída, eu vou colocar aqui um valor que vai ser saída. E eu vou deixar sempre esse de saída já previamente marcado, tá? Então esse cara sempre vai estar ali como a opção inicial. Então olhando aqui, ele vai sempre estar inicialmente marcado, ó. Assumindo que geralmente quem está fazendo o controle financeiro é porque gasta, né? Então precisa justamente controlar os gastos, tá? Mas se você quiser, você pode manter aqui o entrada como padrão, ok? Voltando. Bem, no caso do valor aqui, a gente precisa também fazer um ajuste para que ele não aceite números negativos, tá? Ele tenha, então basicamente eu vou colocar aqui o valor mínimo dele como 0 e para ele interpretar isso mais ou menos, tá, como dinheiro, eu vou colocar aqui o step dele, o passo, como 0,01, então ele incrementa e decrementa de 1 centavo, tá? Perfeito. Bem, descrição e data, beleza, só que aí eu só preciso fazer aqui no caso no caso do botão de rádio, sempre vai ter um ou outro valor selecionado, tá? Como eu já mantive o saída como checked, se o cara não fizer nada, ele já vai estar ali selecionado para a saída. Agora, esses caras aqui são campos obrigatórios, então não posso permitir que o usuário tente submeter esse formulário sem informar nenhum valor. Então, nos três eu vou colocar aqui que eles são obrigatórios com o atributo required, ok? Eu vou agora na descrição required, salvei, e na data required também, tá? Agora os três são obrigatórios. Vamos lá, ó, só para olhar aqui. Se eu tentar lançar, ele fala, ó, preencha este campo, vou colocar aqui menos 25, ó, o valor deve ser maior ou igual a 0, tá? Se eu informar aqui esse valor, descrição, ele fala que é obrigatório, tá? Se eu tentar, ele fala que também a data é obrigatória, ótimo, então os três campos agora são obrigatórios. Bem, eu vou implementar agora uma função para receber esse salvar, tá? Para esse lançamento, então não é que ele clicar nesse cara aqui, a ideia é que tenha uma função que encomende, né? Faça encaminhamento desse lançamento. Mas para deixar as coisas bem organizadas nessa função de lançamento, eu vou criar aqui na minha aplicação um modelo de dados de lançamento. Vamos lá? Bem, por que eu vou criar um modelo de dados de lançamento? Para poder, na função que faz o lançamento, eu poder instanciar esse lançamento de uma forma mais simples, tá? E também para eu ter uma modelagem aqui da minha aplicação do que é um lançamento. Então eu vou vir aqui na pasta src, uma nova pasta, vou chamar de models, e dentro dessa pasta models eu vou criar um arquivo lançamento com L maiúsculo, tá? Porque esse cara aqui vai virar uma classe. Então aqui eu vou colocar um export default lançamento, e aqui dentro eu vou criar um construtor para essa classe aqui, ok? Bem, esse cara aqui, basicamente o lançamento vai ter um ID, né? Assim como a gente fez lá no nosso store, né? No nosso módulo de lançamento, ele vai ter um ID, valor, descrição e data. Só que o ID vai ser gerado automaticamente aqui no construtor, então ele precisa receber valor, descrição e data, tá? Bem, aí aqui basicamente a gente define, aqui só faltou o class, tá, gente? Export default class, agora sim. E aqui basicamente a gente define esses campos. Então, começando pelo ID, bis.id, recebe, e aí eu vou usar aquela mesma estratégia que eu utilizei lá no módulo de lançamento. Então já tinha copiado lá, vou colar aqui, mas é basicamente a mesma estratégia. E aí eu vou pegar aqui bis.valor, vai receber aqui o valor que ele está recebendo lá como parâmetro, e mesma coisa para os outros dois, bis.descrição, recebe descrição, bis.data, recebe data. Legal? Então aqui eu já tenho uma classe para instanciar um objeto de lançamento. Vamos agora lá para o componente painel lançamentos.
Agora aqui no painel lançamentos, eu vou vir aqui na parte do script e eu vou criar aqui em qualquer desses pontos aqui, pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no final, eu vou criar aqui uma entrada chamada methods. Pode ver que o próprio VS Code completa, por quê? Porque são entradas já pré-definidas em componentes Vue. Então, basicamente, dentro dessa área de métodos é onde eu implemento as funções, né? Os métodos de ações que eu quero ter nesse componente, tá? Então, methods, vou abrir aqui chaves, e aqui dentro desse cara eu vou criar aqui um salvar. Tá? Bem, esse salvar vai receber um evento, tá? Por que ele vai receber um evento? A gente vai ver já já. Basicamente aqui eu vou vir lá no meu formulário, aqui, form, e basicamente o que eu quero? Quando ele clique neste botão lançar, ele acione esta função aqui, salvar, tá? Então eu vou vir aqui neste form e vou colocar aqui uma entrada arroba, uma pré-definida do Vue, submit. Então basicamente esses arrobas eles pegam eventos, tá? no JavaScript. Então aqui arroba submit seria o onSubmit se você estivesse trabalhando com HTML JavaScript puro, e aqui eu vou ter o salvar, perfeito? Agora eu posso vir aqui nesse salvar, ele recebe esse event, tá? Por que ele está recebendo este event aqui, tá? Basicamente é o seguinte, eu vou tirar aqui o event e vou tentar dar um console.log aqui, falando assim, entrou, só para a gente ver aqui do que se trata. Deixa eu ver se tem algum erro aqui, não. Vamos lá para o nosso formulário, eu vou manter aqui o console aberto para ver se ele vai imprimir aí aquela mensagem que eu coloquei, tá? Então vou colocar aqui um valor 25, vou colocar aqui uma descrição mercado, vou colocar aqui uma data, 12/10/2020, e vou clicar em lançar. Você viu aparecendo lá o console.log? Não? Vamos ver de novo. Então, de novo, 25, mercado, 12/9/2020, presta bastante atenção ali, não deu tempo. Por quê? Porque quando eu cliquei aqui no lançar, quando eu faço a submissão do formulário, o comportamento padrão é que ele recarregue a página, tá? Por quê? Quando a gente cria um formulário, a gente coloca qual que é a ação do formulário, e geralmente a gente pode falar que, ó, quando ele clicar, né, submeter o formulário, você encaminha para uma outra página de resultados, e se você não informa essa ação, ele vai falar que vai assumir que o formulário deve encaminhar, né, o usuário para a mesma página, então ele recarrega a página, tá? Só que eu não quero isso, eu não quero que tenha recarga de página, tá? Então o que eu preciso fazer? Toda vez que a gente tem aqui uma submissão, ele manda para o método, né, para a função que você atrelou, um objeto do evento. Então o que é o evento? É o que está acontecendo lá na página. Então eu vou receber esse cara aqui, esse event, é um objeto pré-definido aí, e dentro desse event eu vou acionar uma função chamada prevent default, ou seja, previna o comportamento default, o comportamento padrão, tá? Então ele vai impedir a recarga da página. Vamos dar uma olhada agora? Deixa eu só limpar esse cara, porque ele acabou mandando, né, ali na submissão todos os valores dos campos. Vou recarregar aqui, vou colocar lá de novo 25, vou colocar aqui mercado, vou colocar aquela data de novo e vou clicar em lançar, e agora ele exibiu lá o entrou. Legal, só que agora eu preciso mandar salvar esses valores. E aí, como é que eu faço isso? Bem, num JavaScript puro, eu usaria aqui o document getElementById, pegaria o valor de cada um desses campos, jogaria ali numa variável, instanciaria lá meu objeto de lançamento, e beleza, né? Só que o Vue ele facilita a nossa vida, permitindo que a gente faça o data binding, tá? Dos valores dos campos de formulário direto para variáveis. Isso é muito bom, é muito bacana porque facilita a nossa vida, tá? Então, como funciona isso? Primeiramente, aqui na área de data, além desses lançamentos aqui, que eu não vou precisar mais, né? Vou tirar ele daqui. Eu vou basicamente agora criar uma variável para receber cada um dos valores lá, né? Então é o tipo, basicamente, o valor do lançamento, a data e a descrição. Então eu vou colocar aqui tipo, lembrando que tipo é uma string, né? Eu estou aqui já atrelando, ó, velo entrada ou saída, tá? Então, quando eu crio aqui uma entrada dentro dos dados do estado do componente, eu preciso inicializar isso. Então, como é string, inicialmente a string vazia. Valor, se eu colocar 0,
vai ficar aparecendo 0 lá no campo, tá? E aí isso vai dificultar um pouco na hora do usuário digitar, tal, porque ele vai ter que apagar aquele 0 e digitar o valor que ele quer. Então eu vou colocar aqui como undefined, tá? Indefinido. Descrição, string vazia. E data, apesar de ser data, eu posso inicializar com string vazia também. Ótimo, então já tenho esses 4 campos aqui para ele. Agora, como é que eu atrelo esses caras aqui do estado do componente com o campo? Ou seja, como é que eu faço o data binding, né? A gente vai trabalhar aqui com o two-way data binding, ou seja, o data binding de 2 vias. O que isso significa? Os valores que eu coloco aqui vão aparecer nos campos e o que o usuário jogar nos campos vão vir aqui para essas variáveis, tá? Então eu tenho o data binding de 2 vias. Para que isso funcione, eu vou atrelar aqui, criar o data binding, vindo aqui primeiramente nos botões de rádio. Então aqui no caso, esses 2 caras vão fazer o data binding com o valor tipo. Então eu venho aqui, coloco v-model igual a tipo, beleza? Na hora que eu salvar aqui, provavelmente ele vai quebrar, quebrou. Eu vou copiar esse cara aqui e vou colocar no outro input também, porque é basicamente a mesma coisa, né? Ok, então os 2 botões de rádio, como eles têm a mesma lógica, né, estão atrelados aqui ao mesmo valor. Vamos agora pro número, né, pro valor, perdão. Aqui também eu vou colocar, só que aqui no caso é valor. Ótimo. Descrição, vou colar aqui também, e aqui no caso é descrição, salvei. E para fechar, data, eu tenho aqui data, salvei. Ok? Então, deixa eu só conferir aqui os nomes, tá certo? Então aqui eu já fiz o data binding e atrelei cada campo a um valor lá. Vamos dar uma olhada aqui para ver se tem algum erro. Vou olhar lá no formulário, não vai aparecer nada. E só para a gente ver, entender esse data binding, ó, já entenda aqui que o saída, ele já está desmarcado. Por quê? Porque eu falei aqui que o tipo, né, o valor de tipo é uma string vazia, tá? Então, basicamente, aquele checked que eu coloquei ali, ele já não está valendo mais. Tá? Eu posso até tirar ele daqui. Por quê? Porque não adianta nada eu falar que ele tá checked, ele tá marcado, só que eu falei que o valor dele não é o mesmo valor que define esse botão, que é saída. Então ele ficou desmarcado. Se eu vir aqui no tipo e colocar saída e salvar, ele fica marcado, tá? Assim como se eu colocar aqui entrada e salvar, o outro fica marcado. Perfeito? Como eu falei, eu quero deixar saída como a escolha padrão, ok? Da mesma forma, se eu chegar aqui no valor e colocar, por exemplo, 120, descrição, colocar banana e data, colocar 2020, 10, 23 e salvar, perceba que esses valores já vão ficar carregados. Então, como eu falei, eu tenho o data binding de 2 vias. Das variáveis vai para os campos e dos campos que o usuário informar vem para as variáveis, tá? Então aqui no caso aqui é undefined mesmo, eu não quero nada. Aqui é string vazia e aqui é string vazia também. Com isso eu tenho um formulário limpo, com exceção aqui da opção saída marcada. Legal, né? Então quem já implementou isso com JavaScript puro sabe que dá um certo trabalho, legal? Vamos agora então implementar a função salvar. Bem, então aqui na função salvar, eu vou tirar esse console.log, eu já tenho os valores lá nos campos, né? Então agora eu posso instanciar o objeto de lançamento. Só que antes tem um detalhe que a gente tem que prestar atenção aqui, senão ele vai acabar atrapalhando a nossa vida depois, tá? Então vamos lá, eu vou instanciar aqui um objeto de lançamento, new lançamento, tá? Eu vou precisar importar antes esse cara aqui, só que ele não é um view file, né? Então vou importar ele aqui, import lançamento from. Aqui eu estou na pasta Components, eu preciso sair da pasta Components, entrar na pasta Models e acessar aqui a classe lançamento. Agora sim, lançamento, e aí ele tem que passar, né, o valor. Então eu vou pegar aqui vis, para acessar os meus dados aqui do meu state, eu uso o operador vis, tá? Então vis.valor, vis. Eu acho que é descrição, e vis.data. Opa, aqui só é uma vírgula, vis.data, beleza. Então com isso eu instancio aqui o objeto de lançamento. E vou mandar exibir esse objeto de lançamento aqui lá no console mesmo do browser, tá? Beleza? Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Ótimo. Vamos dar uma olhada lá
no console do browser. Vou recarregar aqui. Beleza, então vou cadastrar aquele mesmo cara lá, uma saída, descrição, mercado, a data 12/9/2020 e vou clicar em lançar. Olha só, dá uma olhada aqui nesse objeto de lançamento. Deixa eu até aumentar um pouquinho, trazer esse cara para cima. Bem, veja bem, ó, ele criou o ID, é uma string, descrição string, a data é aquela string, né, que a gente consegue transformar em data, só que o valor tá como string também, tá? Então isso aqui vai me dar problema, porque o valor é um campo numérico. Eu poderia até vir aqui e colocar vis.valor ou parse float, né, vis.valor tal, só que o Vue ele permite que a gente trabalhe com isso aqui de uma forma mais otimizada, tá? Ao invés de fazer essa conversão, eu vou lá no campo do valor, cadê? Tá aqui, e no vModel eu vou falar que esse valor aqui é um valor numérico, então eu vou colocar vModel.number. Beleza, a partir desse momento ele já vai assumir que essa variável, esse valor, tem que ser passado como um valor numérico, tá? Então, esse valor já vai chegar aqui na variável valor do meu state já como um número, tá? Vamos ver agora, eu vou mandar cadastrar de novo, deixa eu ver lá se tem algum errinho, tá? Vou cadastrar de novo, saída, então aqui 25, eu vou colocar aqui de novo os mesmos valores que eu coloquei anteriormente, vou clicar em lançar e vou agora dar uma olhada ali. Vamos ver esse objeto? Então olha só, agora o valor está como um valor numérico, perfeito? Agora sim a gente pode continuar. Vamos continuar. Ótimo, então tudo arrumado. Vou tirar esse console.log aqui. E agora é o seguinte, eu já tenho um objeto de lançamento. Eu preciso agora mandar esse objeto de lançamento para o Vuex, para o meu store, né? Para isso eu preciso implementar uma ação e uma mutação, tá? Eu vou começar implementando a mutação. Então vamos lá novamente no módulo lançamento. E como eu falei, as mutações basicamente são por meio delas que a gente consegue, né, alterar os dados, tá, do nosso state. Então no caso eu tenho que pegar esse novo objeto de lançamento e colocar lá. Então eu vou criar aqui uma nova mutação chamada adicionar lançamento, tá? Toda mutação ela vai receber pelo menos um parâmetro, que é o state, tá? Então aqui o state, e no caso eu preciso receber esse novo objeto de lançamento. Então vou colocar vírgula, lançamento, e aí vamos implementar esse cara. A implementação aqui é simples, tá? Então não vou precisar necessariamente abrir chaves, mas você pode implementar aqui várias coisas que forem necessárias, abrindo chaves e colocando elas aqui. Mas aqui basicamente o que eu preciso fazer? Eu vou pegar state lançamentos, e vou adicionar esse novo lançamento aqui lá no meu array, tá? Só que eu quero que ele apareça ali no começo, né? Porque para que ele possa aparecer aqui em cima. Então se eu deixo um push, ele aparecer no final. Então para que ele apareça aqui em cima, eu vou utilizar aqui uma função JavaScript chamada unshift. E aí basicamente eu passo aqui esse lançamento novo, tá? Para a gente conseguir enxergar esse cara aqui legalzinho, eu vou quebrar essa linha aqui, tá? Então basicamente aqui eu tenho a função. Posso até quebrar, assim fica melhor. Então aqui ele recebe o state de lançamento e dentro do objeto de lançamentos que está dentro do state, ele aplica o unshift nesse novo lançamento, então ele vai adicionar ele lá no começo da lista, tá? Mas como eu falei, o componente ele não acessa diretamente as mutações, né? O padrão aqui diz que ele vai acionar uma ação e essa ação sim que vai acessar a mutação necessária. Então vamos criar aqui uma nova ação chamada salvar lançamento. Toda a ação ela recebe pelo menos um objeto chamado commit, né? O que é esse objeto commit? É um objeto que ele vai commitar, né? Ele vai acionar uma mutação, tá? Quem já é da área da TI já está acostumado com esses termos, né? Commitar, commit, rollback, essas coisas. Então basicamente aqui eu vou abrir parênteses e esse commit a gente passa ele entre chaves, tá? Commit. Só que no caso ele vai receber também o lançamento, tá? Do componente. O componente, quando invocar essa função, ele só vai passar o objeto de lançamento. Esse commit é um objeto interno aqui da minha ação. Então aqui eu vou passar o lançamento e agora eu vou implementar essa função aqui, tá? Bem, basicamente eu vou aqui abrir chaves, porque a priori ele vai ter só uma chamada, mas depois eu vou precisar invocar um outro carinha aqui também. Então já vou deixar essas chaves abertas. Então eu vou usar aqui o commit, tá? Para acionar aqui a mutação chamada adicionar
lançamento, que nós acabamos de criar aqui, e passar para ela o objeto de lançamento. Perfeito? Bem, então eu já tenho aqui a ação que comita, né, uma mutação e já implementei a mutação. Agora vamos integrar ela lá no nosso painel lançamentos. Então aqui agora eu preciso acionar aquela ação, mas para isso eu tenho que vir aqui e além de mapear os getters, também tenho que mapear, usar aqui uma função chamada MapActions para mapear as ações, tá? Só que esse MapActions a gente não vai colocar aqui no computer, tá? A gente adiciona ele nos métodos. Eu já tenho aqui outros métodos, na verdade o meu método salvar, e eu quero mapear também essa ação que está lá no lançamento, tá? Para fazer isso, eu tenho que utilizar aqui um operador JavaScript chamado de Spread Operator, né? Que é basicamente esses 3 pontinhos aqui. Então aqui eu vou colocar o map actions, abre e fecha parênteses, vírgula para separar os dois, né? E aqui, de novo, o map actions também recebe um array de quais ações que você quer mapear, tá? No caso, por enquanto, a gente só quer uma, então mesmo assim eu tenho que passar aqui o array e aqui eu vou pegar o nome da minha ação, que é salvar lançamento. Beleza? A partir desse momento eu já consigo utilizar ela, tá? Então eu vou vir aqui, quando eu mapeio, basicamente utilizando esse Spread Operator, eu estou pegando essa ação e vou utilizar ela aqui como se fosse um método aqui do meu componente, tá? Como se fizesse parte aqui do meu componente. Então eu vou acionar ele por meio do operador vis, salvar lançamento e vou passar aqui meu objeto de lançamento. Ótimo. Bem, na teoria eu implementei. Vamos lá testar. Então vou ver aqui se tem algum erro, né? E vamos lá. Então aqui eu vou pegar e vou cadastrar aquele mesmo carinha de novo. Mercado. Data 12/9/2020. Vou clicar em lançar e ele apareceu aqui. Tá legal? Ainda não, tá? Então bacana, ele conseguiu acrescentar lá o lançamento, né? Lá no meu store, beleza? Então que ele já está lá integrado com o meu store de lançamentos. Tanto que ele apareceu aqui, só que tem duas coisas que eu preciso fazer aqui ainda. Além da questão de atualizar o caixa aqui, que não está ainda pegando, né? O valor não está ainda fazendo o cálculo, eu tenho outro problema antes que é o seguinte, eu cadastrei esse cara como uma saída, tá? Só que ele apareceu aqui, ó, como uma entrada, tá? Beleza? Então por quê? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o botão de rádio onde está marcando se é entrada ou saída, tá? Então basicamente lá, a gente viu que no bloco de lançamentos ele pinta esse cara de vermelho ou azul e escolhe esse botão se esse valor for positivo ou negativo. Então o problema é que ele cadastrou esse cara como positivo, tá? Isso não pode acontecer. Então, de acordo com o tipo de lançamento que o usuário selecionou, eu preciso converter ou não esse valor, né, que eu estou passando aqui para positivo ou negativo, tá? Então vou pegar aqui, criar um if vis.entrada igual a saída, né? Ou seja, se for uma saída, vis.valor multiplica igual por -1, tá? Lembrando que isso aqui é a mesma coisa de vis-valor, recebe vis-valor vezes -1, tá? Então eu estou convertendo ele para negativo, perfeito? Bem, vou recarregar lá agora para dar uma olhada. O meu lançamento vai sumir, porque a gente não está armazenando em um banco de dados, tá? O store do Vuex é armazenado na memória RAM, tá? É memória volátil, então não está aqui salvando em lugar nenhum ainda, não tem persistência, isso só vai acontecer quando a gente estiver integrado na API. Então, aqui, de novo, 25, mercado, 12/9/2020, salvar, e deu errado, por quê? Porque basicamente isso aqui está errado, né? Vis entrada, é vis tipo, tá? De novo, então perdão pelo erro aí, vis tipo agora está certo, né? É o tipo, novamente, vamos lá, 25, mercado, mais uma vez, 12/9/2020, lançar, e agora sim, ó, tá lá como negativo e o bloco lançamento renderizou ele em vermelho e com o botãozinho lá de menos. Bacana, né? Bem, legal, então aqui a parte do cadastro e atualização dos lançamentos está bacana. Agora vamos fazer aqui esse dinheiro em caixa ser atualizado de acordo com os lançamentos que eu tenho aqui. Vamos lá?
Legal, né? Mas antes da gente partir para a parte da atualização do dinheiro em caixa e do gráfico, o interessante quando a gente cadastra isso aqui, que esse formulário seja limpo, né? Senão vai ficar isso aqui, se o usuário quiser cadastrar outro, ele vai ter que ficar limpando manualmente. Então, para fazer isso de forma simples, vamos criar aqui dentro dos métodos mesmo, uma função chamada limpar formulário. E basicamente isso aqui vai resetar, né, esses valores do jeito que está aqui, né, do jeito que eu fiz aqui. Então basicamente aqui vai ficar vis.tipo saída, ponto e vírgula, vis.valor undefined, vis.descrição string vazia e vis.data também string vazia. Ótimo, então agora eu vou pegar aqui, após salvar tudo bonitinho, eu vou mandar aqui ele limpar o formulário, beleza? Vamos testar isso aqui de novo, tá? Recarreguei, então sumiu aquele cara, né? Vamos cadastrar ele de novo, 25, mercado, 12/9/2020, lançar, e ó, ele adicionou aqui e limpou o formulário, então se o usuário quiser cadastrar um novo, ele já tá tudo tranquilo, não precisa limpar mais nada, perfeito? Bem, então agora basicamente a gente vai precisar partir para atualizar aqui o dinheiro em caixa, mandar ele exibir de acordo com os lançamentos que eu tenho e também gerar o gráfico, né, de acordo com os meus lançamentos aqui. Um gráfico tem que basicamente seguir, exibir, né, o comportamento aí dos meus lançamentos durante o tempo. Então pegando dos lançamentos mais antigos até os mais atuais, como é que tá lá a minha grana, beleza? Então no próximo vídeo a gente vai implementar essa integração aí. Oi!